Olá, boa noite. Muito feliz em poder estar aqui com vocês, companheiros, hoje. Gostaria de saber se está tudo certinho aí, se o som está certo, se todos me ouvem. Vou dar uma olhadinha aqui do lado do computador para ver se as pessoas podem falar comigo sobre isso, só para a gente dar uma conferida. É com muita alegria que eu, Fernanda Dias, da Casa Repeça, retorno ao Centro Espírita Chico Xavier de Búzios para falar hoje sobre o tema Jesus e a Atualidade. Então, vamos ver aqui se está todo mundo conseguindo. Se as pessoas, eu vejo que tem 3 pessoas nos assistindo. Para falar hoje sobre o tema Jesus e a Atualidade. Tudo certinho, graças a Deus. Tive que acessar aqui só para verificar realmente se estava tudo certinho. Estou vendo que está tudo certo. Sejam bem-vindos. Uma boa noite a todos. Eu vou ficar de olho aqui na minha câmera, que a minha câmera resolveu em cima da hora cair. Então, eu vou ficar de olhinho nela aqui. Para iniciar o nosso estudo, nessa sala virtual, porque hoje a gente está no meio virtual, na verdade, nós vamos fazer uma pequena prece agora, mas antes solicitar a todos que vibrem pela nossa reunião. Obrigada, Luiz Felipe, que me avisou aqui que está ótimo. Que vibrem pela reunião, porque vocês sabem que agora nós estamos sempre subordinados a uma força maior chamada internet. Então, se por acaso cair internet, vocês nos perdoem, porque a gente sabe que às vezes isso pode acontecer. Mas convido todos agora para nós fazermos uma pequena prece. E assim, Senhor da vida, Jesus, querido amigo, ampara-nos nesse momento em que estamos todos, Senhor, te buscando em nosso íntimo. Estamos te buscando, Senhor, nas nossas reflexões, para compreendermos o nosso papel nesse momento no mundo. Que os mentores amigos desta casa de amor possam estar presentes em nossas reflexões. Que os mentores amigos, Senhor, de cada um desses que nos ouvem, também os auxiliem para que possam as nossas reflexões serem recebidas nos seus corações com carinho, amor e tranquilidade. Sendo assim, Mestre Jesus, ampara-nos na explanação de hoje. Fica conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. E sendo assim, companheiros, nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Com Tamé Rodrigues, no livro Pelos Caminhos de Jesus, que havia um mendigo que andava nas ruas de Jericó, desesperançado. Ele era cego e não havia para ele mais esperança. Bartimeu capinava pela dor ao redor daquelas estradas empoeiradas, sentindo o desgosto e a tristeza de ver uma sociedade que não se incomodava com ele, de não ser reconhecido pelos seus daquela época como um homem com sentimentos, como um homem desesperançado e triste que precisava de apoio. Mas um rumor, chegou aos ouvidos de Bartimeu naquela época. E naquele dia, um fiapo de esperança havia voltado ao seu coração. Bartimeu ouvira falar dele, aquele homem de Jerusalém, que curava e que podia devolver-lhe a luz aos olhos.
Então Bartimeu andava naquele dia num misto de empolgação por aquele sentimento de esperança que havia voltado. Pequeno ainda, mas havia voltado ao seu coração. Estava refletindo sobre isso quando ouviu a multidão falar o nome de Jesus. Foi tomado então num ímpeto, aquele ímpeto dos desesperados, e gritou a plenos pulmões: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. As pessoas acostumadas a não enxergar aquele homem mandaram que ele se aquietasse, que não importunasse, que não fizesse alarde naquele momento. Afinal, todos queriam acompanhar o tal Nazareno que curava e que falava tão bem. Bartimeu, no entanto, movido pelo desespero, movido por aquele fiapo de esperança, de novo grita a plenos pulmões: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E é então que Jesus sente chegar até ele aquela aflição e o desespero e a fé daquele homem que não enxergava. E virando-se para as pessoas, diz: tragam ele até a mim. Como que por encanto as pessoas começaram a ter uma atitude diferente? E falavam para Bartimeu: vai, ele está te chamando, aproveite, ele quer vê-lo. Bartimeu, então, chega-se para Jesus, perto dele, e fala: estou aqui, Senhor. Jesus olha para ele e pergunta: que queres que te faça? Bartimeu, num misto de esperança e desespero, diz: Rabone, que eu veja. E aí Amélia Rodrigues diz que acontece uma coisa dentro, um sentimento dentro de Bartimeu que ele não sabe explicar. Que no momento que ele pronuncia aquelas palavras, naquele rápido minuto que sintetizava toda a vida de Bartimeu, naquelas sombras, ele quis gritar, mas ficou paralisado. Porque imediatamente Jesus olha no fundo daqueles olhos ensombrecidos e diz: vá, a tua fé te curou. Bartimeu não tem nem tempo de refletir e reflexionar sobre o que aconteceu naquele instante. Ele só percebeu que, de repente, uma explosão de claridade fez com que ele voltasse a enxergar a luz dourada do sol, o verde da vida, as cores variadas que há muito tempo ele não via, o sorriso dos homens que dominaram-lhe, impondo-lhe a sinfonia das lágrimas. A dor daquele momento inusitado fizeram a adaptação e a alegria da visão em festa de beleza, segundo narra Amélia Rodrigues. Mas quando Bartimeu quis agradecer o mestre, ele já havia se virado e ido. Nunca Jesus recebeu o agradecimento do beneficiário do seu amor. E aí Amélia Rodrigues faz uma consideração importante. Ela diz que Bartimeu é o símbolo dos cegos espirituais, dos cegos que mantêm-se sem enxergar espiritualmente. Todos os tempos. E que Jacó
é ainda o mundo moderno. E aí, meus irmãos, vamos começar a nossa reflexão. Será que somos nós cegos espirituais? Será que ainda estamos, como Bartimeu, a gritar o nome de Jesus, querendo uma cura, querendo somente o alívio das nossas dores? O nome do estudo dessa noite, Jesus e a Atualidade, foi uma frase que me chamou a atenção. Porque Jesus é esse ser ímpar que passa por todas as atualidades e que nós, muitas vezes, não sabemos reconhecer a mensagem dele. Existem, nas nossas pesquisas, 2 benfeitores espirituais que nós amamos muito, todos nós, que têm obras, páginas com esse tema, Jesus e a Atualidade. O primeiro, os dois, aliás, os 2 mentores amados que nós vamos conversar aqui, foram daqueles espíritos presentes à codificação. E também foram dos 72 espíritos que estiveram presentes nos comentários do Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro que nós vamos falar é Emmanuel. Emmanuel, que, junto a Francisco Cândido Xavier, deixa um legado de obras para esses momentos que vivemos. Momentos desafiadores. A atualidade em que nós estamos inseridos. E é no livro Religião dos Espíritos, que marca o centenário da publicação do Livro dos Espíritos, que nós encontramos a página Jesus e a Atualidade. O livro Religião dos Espíritos é um livro feito com mensagens, onde Emmanuel comentava, após as reuniões do grupo da prece, lá em Pedro Leopoldo, a leitura prévia do Livro dos Espíritos. Então, para cada capítulo do livro Religião dos Espíritos, há uma pergunta feita por Kardec aos espíritos da codificação. Era feita a leitura da resposta desses espíritos e Emmanuel, afinal, comentava. A página em questão, Jesus e a Atualidade, é especificamente referente à questão número 626. E a página vem no dia 30 de outubro de 1959. A questão 626, eu sei que a maioria de nós não lembra, afinal a gente não grava muito bem as questões, mas eu tenho certeza que se eu falar, quem sabe o que está escrito na questão 625 do Livro dos Espíritos, grande parte dos estudiosos que estão aqui vão saber e vão me responder. Claro que conheço, Fernanda. A questão 625 do Livro dos Espíritos é aquela que Kardec pergunta aos espíritos qual é o modelo e guia que serve para o homem, para o seu caminho certo. E os espíritos respondem, vede Jesus. Logo após, Allan Kardec pergunta, na questão 626, as leis divinas e naturais não foram reveladas aos homens senão por Jesus? E antes delas não tinham conhecimento senão por intuição? Bom, a pergunta 626 é então complementar a questão 625. Como os espíritos disseram que era Jesus, o tipo mais perfeito que Deus havia oferecido ao homem para servir de modelo e guia, Kardec quer saber. Precisa de Jesus? Não foram reveladas aos homens, senão por ele ou e antes dele?
delas não tinham conhecimento senão por intuição. Porque assim Kardec faz uma consideração profunda. Se Jesus é modelo e guia, mas ele só veio muito tempo depois, antes os homens não tinham esse conhecimento? Responde: não dissemos que elas, as leis naturais, estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam, pois, compreendê-las e as ensinaram desde os séculos mais remotos. Pelos seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente. As leis divinas, estando escritas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-las quando as quis procurar. É por isso que os preceitos que elas consagram foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem. E é por isso também que se encontram seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, embora incompletos ou alterados pela ignorância e superstição. Ignorância e superstição. Dois males que, na atualidade, ainda estão a nos afligir. Antes da gente ler a página, a resposta e o comentário de Emmanuel sobre isso, vejamos quem foi Emmanuel. Emmanuel, a gente conhece como o mentor de todos nós, eu sempre falo isso. O mentor que era de Francisco Cândido Xavier, mas que nos deixou um legado tão grande e tão bom, que nós o temos como nosso mentor, nosso livro de cabeceira. Nós estamos com um problema, pegamos uma página da sua coleção em que ele comenta algum trecho do Evangelho e pedimos orientação. Pedimos orientação a Deus, pedimos orientação a Jesus, pedimos orientação ao nosso mentor e eles se utilizam das palavras de Emmanuel através da psicografia do Chico. Que legado, meus amigos. Que bênção. Que maravilha saber que nossos mentores, que Deus, que Jesus falam para nós através das mensagens desse benfeitor querido. Emmanuel, ele tem uma evolução, ou melhor, ele tem encarnações conhecidas e estudadas por algumas pessoas que nos indicam que ele tem autoridade para nos falar de certas coisas. Vejamos, alguns estudiosos dizem que Emmanuel, por exemplo, como muita gente conhece, foi 2 vezes senador de Roma. O senador Públio Lentulus Sura e o seu neto, o senador Públio Lentulus Cornélio. 2 vezes. Na primeira, como Públio Lentulus Sura, o nosso querido Emmanuel ainda era muito violento, orgulhoso, cai pela sua arrogância, cai pela sua ambição. Em há 2000 anos, vemos então ele e a vida dele narrada como Públio Lentulus Cornelius. Um homem ainda arrogante, ainda orgulhoso, mas um homem correto, honesto, querendo o bem de Roma. Então, esse homem, ele tem o gabarito, a honestidade, da coerência, da filosofia, dos estudos sociais que se aplicam à sociedade para o bem, que na época para ele era só para o bem dos seus patrícios, daqueles que comungavam a sua encarnação. Mas ele vem depois, numa outra encarnação, ainda judeu, mas como um servo, um escravo, Nestório, no mesmo ambiente,
na mesma Roma, mas invertendo os papéis para aprender o que era ser do povo, para aprender o que era ser um homem que vivesse sob o jugo de Roma, não mais entre os poderosos, mas sobre o jugo. Na sua caminhada evolutiva, estudamos ainda que nosso querido Emmanuel tem 4 encarnações ligados à Igreja Católica Romana. Em 3 delas como padre. Uma em que ele foi padre no Brasil, no Pará. Nós aqui não vamos nos deter nas especificidades das reencarnações de Emmanuel, mas é para a gente parar e refletir que ele também aí tem autoridade para nos falar. Falar das coisas do espírito, falar das coisas do entendimento da letra dos evangelhos. E em outras 2 encarnações, ele foi um filósofo. Alguém ligado à filosofia, às perguntas, às reflexões do que para serve a vida. Olha, gente, me perdi aqui. As reflexões da importância da vida, sobre o que é estar naquele momento encarnado, sobre o que é estar em algum momento e a sua participação, a nossa participação em alguns pontos da sociedade. Gente, já falei, estou ajeitando de vez em quando aqui e de vez em quando desfoca. Mas continuando. Então, quando Emmanuel faz as considerações sobre Jesus e a atualidade, nós vamos ver que ele vai abordar diversos pontos dos quais ele tem autoridade para falar. Comecemos, então, a nossa reflexão sobre os pontos abordados por Emmanuel. Inicia o benfeitor. Hoje, sabe a física que a luz é uma forma de energia e que todas as coisas criadas são composições energéticas, vibrando em ondas características. Disse o Cristo, brilhe vossa luz. Então ele mostra que na atualidade, todos os avanços científicos que nós estamos construindo, nós podemos pegar um trecho do Evangelho, uma fala do Cristo, que está ali, de forma simples, de forma compreensível a qualquer pessoa. Mas estava ali o ensino de Jesus. Começa a magnetologia a provar cientificamente a reencarnação, elucidou o Senhor. Necessário vos é nascer de novo. Então, também, quando hoje os homens se colocam no aprendizado da reencarnação, estudando não só o espiritismo, mas todas as correntes espiritualistas, estudando com profundidade os supostos casos, inclusive nos animais, Jesus já havia nos ensinado, já nos havia enunciado essa verdade. Conclui a medicina, continua o mentor, que o homem precisa desembaraçar-se de tudo o que lhe possa construir cólera ou tensão em favor do próprio equilíbrio. Ensinou Jesus por fórmula de paz e proteção terapêutica. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos façam mal e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Sabia Jesus que se nós estivéssemos equilibrados em nosso organismo, equilibrados mentalmente, a nossa pressão não se altera. A nossa atenção não faz com que nós nos precipitemos numa taquicardia. O amor, a tranquilidade, faz com que
a nossa unidade se mantenha firme. Então, Jesus, que sabia, oh meu Deus, a minha câmera quer desabar, que Jesus nos conhecia profundamente, sabia que estava ali nos dando uma receita de saúde. Não era só um enunciado para que nós fôssemos cãezinhos submissos. Desculpa o termo cãezinhos, mas é porque a gente olha assim, os animais dulcificados, dóceis, e a gente vê que os animaizinhos eles podem receber muita tristeza, podem ser maltratados, mas tornam sempre dóceis. Então, algumas pessoas acham que esses enunciados de Jesus são para nos tornar isso, são para nos tornar pessoas desconectadas da realidade, para que nós não aceitemos as coisas, para que nós estejamos sempre subordinados a alguém. Perdão, eu estou com esse medo. A minha câmera hoje está querendo me dar um susto. O que eu vou fazer aqui? Vou botar ela no chão, gente. Só um minutinho. Agora que vocês viram. Pronto. 1000 perdões. A gente fez uma gambiarra. Agora eu estou fazendo uma gambiarra. Nós compramos um localzinho para a gente poder prender com muito amor o nosso celular, mas de vez em quando, né, as coisas próprias que a gente compra funcionam. Agora eu não vou ter mais medo de cair nada. Desculpem. Então, voltando. Então, hoje, se diz que a religião, por exemplo, hoje já faz umas boas décadas, uns bons anos, que a religião é o ópio do povo. É aquilo que serve para pacificar o povo, para que ele não lute, para que ele não defenda os seus direitos. Não. Não é isso que a religião fala. Muito pelo contrário. O que Jesus nos quis dizer foi que a nossa tranquilidade traria saúde para o nosso corpo, traria equilíbrio para o nosso corpo. Continuou o mentor. Afirma a psicanálise que todo desejo reprimido marca a personalidade, a feição de recalque, os traumas. Aclarou o Divino Mestre. Não é o que entra na boca do homem que lhe torna a vida impura, mas o que lhe sai do coração. Então, que o homem ali deveria prestar atenção naquilo que ele estava falando, naquilo que ele estava enunciando. É assim, é esse o propósito da fala de Jesus. Repare, não é o que entra pela sua boca, não é o que você come que vai te tornar impuro perante Deus, mas é o sentimento que você traz. São as coisas em que você não consegue ter perdão. São as coisas que você não consegue se liberar. Continua o mentor. A penalogia transforma os antigos cárceres de tortura em escolas de educação e de reajuste. Proclamou o eterno amigo. Misericórdia quero e não sacrifício, porque os sãos não necessitam de médico. A penalogia, ou seja, a evolução das leis dos homens, imperfeitas, mas que são um pálido reflexo ainda das leis divinas, começou a entender que não era através da tortura, através da violência,
e principalmente através da dor que se educa com amor. E Emmanuel nos dá a referência da fala do Cristo em relação a isso. Misericórdia eu quero e não sacrifício. Misericórdia, como nós queremos para nós diante dos nossos erros. Na atualidade, vemos pessoas querendo resgatar conceitos arcaicos, envelhecidos, de uma educação, de uma proposta de vida que não devemos mais abraçar. Devemos nos esmerar, sim, para pôr em prática, é verdade. Mas não devemos retornar com antigos conceitos. A dor, a punição, não educa ninguém. Elas somente nos aprisionam nos recalques que Emmanuel falou, nos traumas que carregamos, nas incompreensões que acabamos carregando por anos, décadas dentro de nós, em relação àquilo que fizeram. Nós guardamos isso dentro de nós. São experiências por muito tempo. Por que fazer, repetir aquilo que sofremos? Por que romantizar uma época em que não se vive mais? Por que dizer que eu não morri e eu passei por isso? A gente não morre, mas a gente se ressente. E nós queremos um mundo diferente, um mundo regenerado, e regenerar é curar a ferida. Não devemos criar novas feridas, mas curar as feridas. Continua o mentor. A sociologia, ou seja, o estudo da sociedade, preceitua o trabalho para cada um na comunidade como simples dever. Informou Jesus: quem dentre vós deseja a posição de maior, seja o servo de todos. Então, o trabalho, ele é comum para cada um, mas as competências de cada atividade são diferentes. Vou tirar o boa noite da Vera Lília ali, que eu devo ter colocado quando caiu o celular. Boa noite, Vera. Então, vejam, para cada serviço que nós abraçamos, existem competências e responsabilidades. Se eu me proponho, e os companheiros que conhecem já sabem, a ser uma professora, eu tenho que ter um comportamento digno do meu cargo. Imagina eu entrar numa sala de aula falando palavras de baixo calão, torpes, xingando meus alunos, quando eles fizerem algo que eu não gosto. Mesmo que eu tenha razão, eu seria conceituada como uma boa professora? Eu seria conceituada como sendo portadora de uma fala adequada para o meu cargo? Imaginem que vocês me encontrem na rua e eu dentro do meu carro sofro ou causo um acidente. E vocês me veem fora do carro, blasfemando, nervosa, gritando protestos, palavrões a esmo. Vocês vão olhar para mim e falar assim: nossa, essa é aquela moça que vai lá, eu me autoelogiei, aquela moça que vai lá no centro falar sobre Jesus? É essa moça que se apresenta lá? Que exemplo eu estaria dando de cristã que sou? Porque eu sou uma seguidora do Cristo. Acabamos de rever isso na questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus é meu modelo e guia. Ele me manda ter paz,
tranquilidade, ele me manda buscar isso. Ah, mas você é humana, Fernanda, e você não é santa. Claro que não. Mas sou responsável pelo que faço. E se acolho em mim, para a minha vida, um ofício de bom grado, remunerado ou não, eu preciso abraçar comigo também as responsabilidades desse ofício. E as nossas responsabilidades são a de fazer o que é certo, como exemplo para aqueles que estão ao nosso redor, para contaminar as pessoas no bem, para contaminar as pessoas nas nossas propostas felizes. Então, quando eu estou professora numa sala de aula, seja ela virtual ou seja ela física, eu tenho que contagiar meus alunos com a alegria do aprendizado. Eu tenho que contagiar meus alunos com a alegria de que eles podem errar, porque faz parte do processo. Quando eu estou falando com vocês de um estudo que eu me dediquei sobre Jesus, eu tenho que mostrar para vocês a alegria que invade meu coração em falar do Cristo. Porque é isso que acontece comigo. Que é um prazer para mim falar de Jesus. É um prazer para mim refletir, porque eu estou me conhecendo e estou verificando aquilo que eu posso fazer e aquilo que eu preciso me melhorar como espírita que sou. É um compromisso com a minha sociedade. O trabalho para cada um é um simples dever. O trabalho ético, digno, o trabalho consciente daquilo que foi abraçado. Continuo, benfeitor. A política de ordem superior exige absoluta independência entre o Estado e as crenças do povo. É o senador Públio Lentulus Cornélios falando. Falou o Cristo. Dai a César o que a César compete e a Deus o que a Deus pertence. Reflitamos, companheiros. Reflitamos. Não seria, então, estranho Emmanuel? Exatamente esse espírito que alguns companheiros espíritas dizem que influencia o movimento espírita a tomar atitudes de rebanho, falando isso, dizendo que o Estado tem que ter absoluta independência com as crenças do povo. Ué, mas Emmanuel não quer que o povo creia em Deus? E aí Emmanuel mostra que Jesus nos orientou isso. Quando disse, dá a César o que compete a César, e a Deus o que compete a Deus. O que quer dizer isso na nossa atualidade? O que isso tem a ver, por exemplo, com questões nevrálgicas dentro da nossa sociedade? O que será que Emmanuel está querendo dizer com isso? Estaria ele querendo dizer que nós temos que pensar no povo e na encarnação em que nós estamos? Estaria Emmanuel querendo dizer que sim, nós temos que dar a nossa cota de amor, de trabalho a Deus dentro daquela região que nós escolhemos nessa encarnação, mas que o Estado tem que ver o povo com as necessidades que o povo tem? Ou será que eu agora estou com um problema em interpretação de texto?
Interessante, não é? Porque algumas pessoas colocam esses mentores amigos como pessoas que, porque foram ligadas a uma outra religião em outra encarnação, eles estão querendo nos tolir a reflexão na encarnação de hoje. E não é isso que vimos nos apontamentos de Emmanuel. Continua o benfeitor. A astronáutica examina o campo físico da Lua e dirige a atenção para a vida material em outros planetas. Nós agora estamos vendo até Marte. Anunciou o mestre dos mestres. Na casa de meu pai há muitas moradas. Mas nós continuamos a olhar para outras estrelas e querendo colonizá-las. Mas se Jesus falou que na casa do Pai há muitas moradas, quem disse que nós vamos poder chegar lá e colonizar? Quem nos garante que nós vamos ter essa liberdade, que nos será dado essa oportunidade? A unidade religiosa, continua o benfeitor, caminha gradativamente para o culto da assistência social da oração acima dos templos de pedra. Asseverou o sábio sublime. Nossos antepassados reverenciavam a Deus no alto dos montes e dizeis agora que Jerusalém é o lugar adequado a isso. Mas tempos virão em que os verdadeiros religiosos adorarão a Deus em espírito, porque o Pai procura os que assim procuram. E nós estamos nesse momento de pandemia, reunidos virtualmente, companheiros. Vocês estão sendo muito bem recebidos no meu lar, mesmo com a câmera caindo, mas muito bem recebidos no meu lar. Eu abri as portas dele para vocês. Porque para nós pensarmos em Jesus, para nós refletirmos sobre Deus, não é necessário o centro espírita. E implantou-se agora uma nova era, um momento diferente em que nós precisamos aprender a nos conectar independente de estarmos no mesmo lugar. A navegação rápida, vou refazer. A navegação rápida e a aviação, o telefone, o rádio, o cinema e a televisão, apesar das faixas de sombra espiritual que, por enquanto, lhes obscurecem os serviços, indicam a todos os povos um só caminho, a fraternidade. Recomendou o Senhor, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eis porque a doutrina espírita nos reconduz ao Evangelho em sua primitiva simplicidade. Portanto, somente assim compreenderemos, ante a imensa evolução científica do homem terrestre, que o Cristo é o sol moral do mundo, a brilhar hoje como brilhava ontem, para brilhar mais intensamente amanhã. Emmanuel termina assim essa página, que foi escrita em outubro de 1959. E de lá para cá, nós percebemos que a atualidade mudou um pouco, evoluímos tecnologicamente, mas espiritualmente, moralmente, ainda temos dificuldades. Segundo Divaldo Pereira Franco, 30 anos depois, em 1989, uma outra benfeitora, também um dos 72 espíritos presentes no Evangelho segundo o Espiritismo, Joana de Ângeles, lança um livro com o mesmo título, Jesus e a Atualidade. Se Emmanuel trouxe uma página, Joana traz um livro. Se Emmanuel usa um parágrafo somente para falar sobre o estado psicológico do homem, vocês lembram que eu li para vocês? Afirma a psicanálise que todo desejo reprimido marca personalidade e afeição de recalque. E ele diz,
né? Que Jesus já dizia, não é o que entra na boca do homem, o que lhe torna a vida impura, mas aquilo que sai dela. Joana faz um livro evidenciando a parte psicológica do ser. E esse livro é o que marca a sua série psicológica, que inicia, porque sabia que haveriam tempos difíceis e superados muitos desafios tecnológicos, o homem continuava a aumentar os seus traumas, as suas tristezas. Pensemos na humanidade de 1959. Aqueles homens que leram essa página. Foi um preparo. Porque 30 anos depois vem Joana. E a página que inicia o livro tem o título Jesus e a Atualidade. É uma página linda, em que eu destaco alguns trechos importantes para que a gente entre já na nossa conclusão do nosso estudo. Diz a mentora que a atualidade do pensamento de Jesus surpreende mais céticos e estudiosos da problemática humana, sempre complexa e desafiadora nesses momentos. Joana diz que Jesus era um profundo conhecedor da psique humana, conhecedor das nossas dores, sabia nos ler ao estarmos próximos a ele. Ele é aquele que a atualidade necessita urgentemente. Precisamos urgentemente de Jesus. Mas de que Jesus? Do Jesus vivo, ex-crucificado, companheiro e terapeuta em atendimento de emergência, a fim de evitar a nossa queda nos abismos. É assim que Joana começa esse livro, onde ela assina essa página de 20 de fevereiro de 1989, quase 30 anos depois. E enumera nesse pequeno livro 20 capítulos para nosso estudo. Sempre começando com Jesus. Jesus, desafios. Jesus é reencarnação. Jesus é humanidade. Jesus é amor. Jesus é tolerância. Jesus e honra. Jesus e justiça. Jesus e dever. Jesus e alegria. Jesus e coragem. Jesus e decisão. Jesus e responsabilidade. Jesus e revolução. Jesus e posses. Jesus e tormentos, Jesus e repouso, Jesus e insegurança, Jesus e sofrimentos, Jesus e ingratidão, Jesus e inimigos. Nós, meus amigos, estamos ainda na Jericó, naquela cidade onde as pessoas que seguiam Jesus naquele dia em que se encontra com Bartimeu não estavam interessadas em aprender, em ensinamentos e aprendizados. Elas só estavam interessadas no fato. O que fará hoje o Nazareno? Quem ele irá curar? O que vai acontecer de diferente? Elas não estavam interessadas na figura do Cristo. Elas não estavam interessadas em beber dos seus ensinamentos, daquela água que saciava a verdadeira sede, daquela água que realmente nos limparia internamente. Diz Amélia Rodrigues, no final do capítulo, que ela narra a história de Bartimeu. Bartimeu é o símbolo dos cegos espiritualmente em todos os tempos. Jericó é ainda o mundo moderno. Pede-se-lhe que cure e recusa-se a saúde que ele oferece.
anela-se pela sua presença, enquanto ele é repelido pela astúcia e ambição humana. Buscando a paz que ele representa, os homens fomentam a guerra em que se consomem. Os mesmos cegos espirituais que têm Jesus, e porque sem fé não o buscam, ou quando ele chega, rejeitam-no. Esta é a cegueira maior e pior, porque da alma rebelde, ingrata e insatisfeita. Meus amigos, são dias em que nós estamos vendo se já seguimos Jesus. São dias em que nós estamos vendo se nós, seguindo Jesus, já somos espíritas. Porque se somos conhecedores que não somos perfeitos, que a imperfeição é a marca do nosso mundo, já sabemos, no entanto, que são as nossas escolhas, que são exatamente os esforços que fazemos para que possamos escolher o melhor caminho, para que possamos domar as nossas más tendências, é que farão a diferença no futuro para nós. E temos visto ainda em muitos o verniz social, o verniz da máscara, que diz que a pessoa realmente tenta se transformar, mas que bate palma para aqueles que não o fazem. Estamos vendo esse verniz social em que as pessoas dizem que querem paz, que querem ser felizes e que são merecedoras do cuidado de Jesus, sem que elas tenham o mínimo de consideração e respeito pelo seu próximo. Onde elas acham que a opinião delas é superior a todos os avanços científicos na área da saúde em que estamos no século XXI. Nossas opiniões, amigos, têm sido mais fortes do que todo o avanço tecnológico que nós chegamos. E estarrecidos, vemos pessoas chegarem ao ponto de brigar na rua porque outra cobrou da sua obrigação como cidadão. Meus amigos, que tempos transitórios. Que desafios para nós. Porque se nós não somos as pessoas que temos provocado esses escândalos, somos as pessoas que podem facilmente se envolver num deles. Somos as pessoas que podem facilmente, por uma simples ida à rua, se envolver num problema sério. Nunca a oração, a tranquilidade e a permanência no bem fez tanta diferença para nós. Não porque isso nos protegerá de nada, mas talvez porque nos garanta que nós não tenhamos a atitude equivocada. E sendo assim, meus amigos, vamos terminar nosso estudo de hoje, porque já lá se vão quase 55 minutos com a Fernanda conversando com vocês, pedindo a Jesus pelo encerramento nesse momento da nossa atividade. E assim, mestre, estivemos nessa quase uma hora contigo, com as palavras do benfeitor Emmanuel, com as palavras também da querida benfeitora Joana de Ângeles. Refletimos, Senhor, nas tuas assertivas, através, Senhor, das colocações justas, dignas
éticas do benfeitor querido. Refletimos também, Senhor, nas ponderações de Amélia Rodrigues e de Joana de Ângeles, quando nos asseveram, Senhor, que o mundo é a Jericó de ontem e que nós precisamos muito de Jesus, muito de Ti, Senhor, para não cairmos nos nossos velhos e conhecidos abismos. Sendo assim, mestre querido, agradecemos a oportunidade de trabalho hoje. E pedimos, Senhor, que Jesus abençoe a todos esses que estão nos ouvindo. Pedindo também, Senhor, pela caridade que todos devem ter com a nossa fala, com a nossa voz. Porque somos, Senhor, apenas aquela que fala, Senhor, impulsionada pela tua coragem e pelo teu amor, pela tua vontade, Senhor, da transformação no mundo. Fica conosco, Mestre. Ampara-nos hoje, agora e sempre. Que assim seja. Meus amigos, extremamente agradecida ao Centro Espírita Chico Xavier, a Vera Lilian que colocou aqui, a Renata, Manilce que nos assistiu, a Neide, Carmen, querida amiga, também aqui, obrigada por assistir, a Luísa Helena, a Jéssica, a Rafaela, Luiz Felipe, eu já falei com ele, pela Ina, e nós estivemos aqui até agora com vocês. Agradeço a paciência, as considerações de todos em ter participado do estudo. Fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Essa tecnologia, meus amigos.